Só um minutinho aí, por favor. Amém. Só um Amém. minutinho. Só um minutinho. Pronto, cheguei. Irmão Severino, vê se você consegue fechar o microfone aí, por favor. Isso, agora. Vou fechar. Tá. O irmão Giovanni, ele nos colocou agora alguns detalhes aí. Eu vou ler, tá? Já que a gente está nesse assunto, para a gente não se distrair depois com outro assunto. Vou colocar aqui. A irmã Clara Lídia... É para ti só, Sérgio, é para ti e para a Virgínia só. É só para mim? Então, desculpe, eu pensei que fosse no grupo aqui, desculpe. Não, botei para ti direto, pessoal. Para ti e para a Virgínia. Então tá bom, tá certo. Que rapidez, né? O irmão Giovanni é muito rápido. Eu quase não alcanço, né? Obrigado, Giovanni. A Regina, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, chegou aqui também. Irmãos, eu estava conversando com o Joselito agora há pouco, com o irmão Disseu também, né? E nós estávamos conversando sobre 2 detalhes que eu queria trazer para vocês, né? Espero mesmo que vocês estejam lendo e meditando no livro de Eclesiastes, né? Que não fique somente nas sextas-feiras, né? Que não fique somente nas sextas-feiras, mas que principalmente, tem os irmãos entrando aqui, por isso que eu fico dando uns intervalos, né? Só um minutinho, deixa eu dar mais uma abertura aqui. Oi, tinha um irmão que não estava conseguindo entrar, já organizei. Pronto, vamos lá. Bom, eu não sei se vocês perceberam, né, mas eu estou de cabelo novo, né? Eu rapei aquele cabeleira toda, né? Mas isso também é vaidade, né? Mas na vaidade não é porque a gente quer ficar mais bonito ou mais feio. Eu falei vaidade é porque isso não vai trazer benefício nenhum para a vida eterna. Cortar o cabelo ou deixar crescer não traz benefício para a vida eterna. Porque a gente está acostumado a ver vaidade como coisas assim para se amostrar, de orgulho próprio, né? Não é nada disso, né? A vaidade que Eclesiastes diz é que são coisas que não levam a destino eterno, viu? Então não esqueçam disso. Mas eu espero que todos os irmãos e irmãs estejam lendo, meditando, né? Meditando no livro de Eclesiastes. Porque senão o nosso conhecimento adquirido aqui, ele é esquecido. Não é? A própria Bíblia diz isso, Tiago nos alertou, de que se nós não nos tornarmos praticantes da palavra, nós estaremos nos enganando, né? E a verdade não vai enraizar em nós. Né? E isso que eu estou dizendo agora se aplica muito ao texto que o irmão Giovanni sempre fala que gosta muito, né? E ele sempre usa a parábola do semeador. Se nós não praticarmos essa palavra, o inimigo pode vir tirá-la de nós, ela pode não ter raiz profunda, e a primeira dificuldade que tiver a gente esquece, não é? Então, isso não é só para quem aceitou o evangelho lá atrás, mas isso é para quem continua ouvindo o evangelho, continua ouvindo a palavra. Muitos cristãos um dia produziram a 30, 60 e até 100 frutos por um pé, mas chega um momento da vida que se você não se renovar, como Romanos 12, 1 e 2 fala, a gente vai se tornando, irmãos, meninos na fé de novo. E alguns podem cair diante das provações. Não é? Então, eu só vou citar para que a gente se alerte disso. Né? Um texto de Hebreus que diz que devemos nos apegar às verdades já ouvidas para que a gente jamais se desvie delas. E assim também como Romanos 1 e 2, né? Que diz que a gente deve... renovar, nos transformarmos pela renovação da nossa mente, né? Porque só assim que a gente vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renove sua mente, irmãos. Seja nesta aula, seja em outras aulas, pratique, estude, leia. Não é? Eu li aproximadamente umas 20 vezes o capítulo 3, entre ontem e hoje,
para me preparar ainda melhor para o que a gente ia conversar hoje. E é um estudo que já venho preparando ele há um mês, mais ou menos. Mas quando vai chegando perto daquela aula específica, eu leio bastante, irmãos. Isso não digo por glória própria. Não, irmãos. Mas é porque cada vez que eu leio, eu me alimento mais. E eu tenho uma responsabilidade diante dos irmãos. E vocês têm uma responsabilidade diante de Deus para ler, absorver, praticar, né, o que a gente tá estudando, tá? Isso é muito importante, irmãos. Já tivemos 5 encontros, né? 5 encontros, esse é o 6º, e é um capítulo que todo mundo gosta, né? Todo mundo cita Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo, né? Há tempo de plantar, e tempo de colher, há tempo de nascer, e tempo de morrer. Eu acredito que quase todo cristão já citou isso um dia na sua vida. Do livro de Eclesiastes é o capítulo mais conhecido do mundo todo. E esse capítulo 3, ele tem um versículo central, né, do livro de Eclesiastes, que é o versículo 11 do capítulo 3, tá bom? Vou ler ele aqui bem rapidinho para a gente. Esse aqui é o assunto central do livro de Eclesiastes. 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Desculpa, eu li errado, é o 17. É 3:17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Então ele traz coisas muito importantes, coisas essenciais de tudo que a gente tem aprendido. Então vamos lá. Antes da gente fazer a leitura propriamente dita, eu trouxe algumas lições muito importantes aqui para todos nós. O tema hoje é tudo, né? Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. E antes de preparar esse nosso encontro de hoje, eu sempre ficava muito em dúvida, né? Se o capítulo 3 de Eclesiastes, se ele estava falando que era o tempo governado por Deus ou era um conselho para que a gente administrasse melhor o nosso tempo. Eu sempre ficava com isso na minha cabeça, né? E eu não sabia o que eu ia entender. Eu não tinha certeza, né, até um tempo atrás, de que tempo era esse. Será que Deus tem um plano e tudo vai acontecer de acordo com o plano de Deus? Né? Será que o capítulo 3 se referia a isso? Ou será que o capítulo 3 de Eclesiastes se referia com um conselho, dizendo para a gente tomar cuidado, para a gente não meter os pés pelas mãos, não colocar o cavalo na frente dos bois, aliás, a carroça na frente dos bois? E eu sempre ficava nessa dúvida. E aí me chamou a atenção um tempo atrás para voltar a estudar Eclesiastes e para ajudar os irmãos a ter certeza do que esse capítulo quer dizer para a vida da gente. Não é? E eu já me adianto dizendo que esse tempo citado aqui, no livro de Eclesiastes, o autor tinha como intenção falar sobre o plano de Deus. O objetivo dele é falar sobre o trabalho de Deus, tá certo? Que tudo está de acordo com o plano de Deus e Deus tem um momento certo para agir, tá certo? E ele fez tudo assim, desse jeito. E é uma compreensão muito importante para a gente. Se isso é verdade, e eu creio que isso é verdade, nós devemos tomar muito cuidado quando nós perdemos a paciência porque achamos que Deus não está respondendo. Temos que tomar muito cuidado para a gente não se precipitar, não esperar uma resposta de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente se distrair pensando que a gente pode manipular o tempo, pode aproveitar o tempo e não podemos. O que nós precisamos fazer é sempre obedecer e prestar atenção no que está acontecendo aqui e agora. Né? Então, isso é muito importante dentro desse livro. E eu espero que todo mundo aproveite bastante hoje, tá bom? Porque será uma leitura e uma meditação muito importante, uma das mais especiais no livro de Eclesiastes. Lembrando que o que Eclesiastes traz para a minha vida? O que eu e o irmão Joselito e o Disseu estávamos comentando é o seguinte, muito embora muitas pessoas pensem que o capítulo 12, ele encerra o livro,
No capítulo 12, na verdade, o capítulo sobre aquela questão, né? Teme a Deus e guarde seus mandamentos, né? Esse é o dever de todo homem. Mas isso daí é o reforço final. É quando ele faz você voltar para todo o livro, todo o discurso de Salomão e dizer, não esqueçam que esse é o ponto central de tudo que eu falei. E se nós observarmos cada capítulo, irmãos, ele quebra a questão da vaidade, de correr atrás do vento, tá certo? De que as coisas não têm proveito debaixo do sol. Ele quebra sempre falando de Deus. Então, em cada capítulo de Eclesiastes, ele ressalta que Deus é o centro de tudo, para que ninguém se esqueça disso, tá bom? Bom, eu coloquei uma frase aqui que tem muito a ver com o que a gente estuda em Eclesiastes, que é segundo o detalhe que a gente estava conversando aqui antes de vocês chegarem. Nós precisamos usar esse livro, irmãos, inclusive para estudarmos com as pessoas do mundo, porque ele ajuda as pessoas do mundo a prestar atenção na realidade da vida. É um ótimo livro para você chamar pessoas para estudar a Bíblia com você. É um ótimo livro para você evangelizar. É um ótimo livro para você fazer as pessoas que estão desesperadas, que não entendem a vida, compreenderem o propósito de Deus. Ótimo livro para você ensinar pessoas que estão inseguras neste mundo. Né? Então, aprenda, vamos nos dedicar ainda mais a usar esse livro e chamar nossos amigos, nossos familiares a estudá-lo. Quando nós buscamos as coisas daqui, deste mundo, como se fosse a finalidade de tudo, né? É o fim de tudo, eu faço por causa disso, ao invés de olhar para as coisas como bênçãos, as pessoas vão ficar frustradas e vazias. Né? Então, por isso que esse livro vai ajudar todas as pessoas a compreender a vida além, né, do que está acontecendo aqui. Bom, irmãos, o capítulo 3, ele não cita, né, aquela expressão que a gente já vem tratando dela já há um tempo, né? Nenhum proveito há debaixo do sol. Né? O capítulo 3 não cita essa expressão. Nenhum proveito há debaixo do sol. E por quê? E por que que ele não cita? Né? E por que que ele não cita essa expressão? De que aquelas coisas todas não tem só tem proveito debaixo do sol e não vai levar para o céu. Por que que ele fala isso? Bom, primeiro porque ele vai falar sobre o tempo. Em comparação às outras coisas que Eclesiastes fala, né, sobre trabalho, casamento, relacionamento, diversão, alegria, mulheres, prazer, tudo isso que ele fala, ele diz que isso tudo não tem proveito nenhum aqui na Terra. Mas aqui, quando ele fala de tempo, ele não usa essa expressão. E por que que capítulo 3 não usa a expressão que não há proveito debaixo do sol? Porque o tempo é precioso. O tempo é precioso. O tempo é precioso. O tempo é a única coisa que nós precisamos aproveitar da nossa vida aqui. O tempo é a única coisa que nós podemos aproveitar aqui, que trará benefícios eternos para a vida da gente. Porque Deus trabalha no tempo. Irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe em alguma coisa que Ele vai fazer. Nós oramos, clamamos, nos dedicamos e nós muitas vezes queremos que Deus tenha uma atitude. Mas por que que a gente não vê o tempo como uma grande ação de Deus? Por que que nós sempre olhamos para o tempo como se o tempo fosse um silêncio de Deus? Eu já vi muitas pessoas dizendo que tempo é silêncio de Deus. É exatamente o contrário. Tempo é uma das maiores ações de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus usou o tempo para que Israel recebesse o Messias. Deus usa o tempo hoje para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantas coisas acontecem no tempo? Quantas coisas estão acontecendo enquanto o tempo está correndo? Plano e ação de Deus.
Então, talvez nós devamos nunca mais olhar para o tempo como o silêncio de Deus. Porque parece que Deus cruzou os braços e deixou que as coisas rolem, aconteçam, tá certo? Para só lá na frente ele não falhar. E a expressão popular é Deus tarda, mas não falha, né? Essa é a frase das mais absurdas que nós temos, porque a Bíblia não ensina essa frase. Essa é uma frase humana de quem corre atrás do vento, de quem não aproveita nada aqui neste mundo. Então, por isso que o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala sobre que o tempo é precioso, porque é através do tempo que Deus nos governa. Aquela expressão que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ela é uma frase muito importante, porque aquilo que para nós pode levar 1000 anos para se consertar, mas para Deus, cada dia Ele está consertando, Ele está trabalhando. Então não pense, irmãos, que as coisas demoram para você. E também não pense se você for surpreendido que as coisas já estão acontecendo hoje e você não estava preparado. Essas coisas já vêm lá de trás sendo trabalhadas. E esse capítulo vai ajudar a gente a prestar atenção no tempo que se chama hoje. Esse livro faz a gente prestar atenção no grande trabalho de Deus chamado tempo. Chamado tempo. Bom, tem duas questões, só antes da gente começar a fazer a leitura explicativa do capítulo 3, tem duas questões que elas se repetem no capítulo 3, que já vieram do capítulo 1 e do capítulo 2. Só para a gente não se enganar com elas. No capítulo 1, versículo 13 de Eclesiastes, diz assim, capítulo 1, versículo 13, diz assim, capítulo 1, 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto acontece debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nesse trabalho, os afligir. Revista e atualizada, minha linguagem. No capítulo 3, versículo 10, ele fala a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir. Né? Para nele os afligir. Bom, o que esse texto quer dizer? Não quer dizer que Deus propôs o trabalho, deixou esse fardo pesado para nos atrapalhar. Muito embora essa linguagem dê essa impressão, mas não é, irmãos. Talvez uma boa tradução para cá seria que Deus nos colocou todo esse trabalho para nos provar. Para que nestes trabalhos nós possamos treinar para nos sairmos bem. Para nos sairmos bem. Porque nesse trabalho que a gente gera paciência, nesse trabalho que a gente gera confiança, nesse trabalho todo a gente gera amor, fidelidade. É o tempo que a gente tem com todo o trabalho que nós temos aqui na Terra para que a gente treine sermos servos de Deus melhores. Na linguagem, versão fácil de ler, ele diz uma coisa bem interessante aqui, tá? No capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante que ele diz aqui. 3, versículo 10. Tenho visto todo o duro trabalho que Deus deu aos homens para mantê-los ocupados. Né? Uma nova versão, é bem interessante, né, que ele traga essa versão. Então, esse versículo, ele fala para que a gente aprenda. Deus permitiu, ele criou o mundo para acontecer do jeito que acontece. Trabalhamos, temos filhos, lavamos louça, e trabalhamos para pagar conta, e a gente tem que alugar uma casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que cantar, a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente vai para o hospital de vez em quando, tudo isso, irmãos, é para nos provar, para nos mantermos ocupados com aquilo que é importante. Só que algumas pessoas não querem saber de trabalhar, não querem levar a vida a sério, entende? E o que Deus vai ver de uma pessoa assim? Que é preguiçosa, que não trabalha, que não estuda, que não produz,
Tá certo? Então, esse texto, ele é muito importante para que a gente entenda. Deus não está afligindo propositalmente para que o homem se dê mal. A intenção aqui é outra, tá certo? A intenção aqui, ele repete, tanto no capítulo 1 quanto no 3, que é para que a gente cresça e aprenda. Tudo que você passa na vida, que te deixa às vezes cansado, é para que você aprenda. Olha o exemplo que o povo de Israel teve no deserto, né? Esse é o pensamento desse texto. Vou deixar o irmão Edivaldo, logo em seguida o irmão Giovanni, a fazer seus comentários. Não, não é fazer comentário, não. Você já leu aí na fácil de ler. A tradução que eu uso aqui também diz para que vocês se mantenham ocupados, né? Para se ocuparem, né? Como você falou de uma outra tradução. Irmão Sérgio, muito bom essa tua colocação e veio esclarecer mais ainda o entendimento ao ler a Bíblia. Hoje, nós sabemos que o Velho Testamento ele foi a sombra para Jesus para o Novo Testamento. Eu sempre digo, e aqui falo, que hoje nós estamos no deserto rumo a Canaã celestial, assim como no Velho Testamento o povo de Israel andou pelo deserto rumo a Canaã. E lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus, através de Moisés, né, lembre-se de como o Senhor, Moisés falando ao povo, o seu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto. Para os dias de hoje, lembre-se como Deus conduziu por todo o caminho nessa terra, nessa vida. Durante esses 40 anos, aí durante os anos de cada um aqui, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. E Deus está nos provando hoje, cada um aqui, de acordo com as suas vidas, se vamos obedecê-los ou não. Assim, ele deixou passar fome, humilhou, mas depois sustentou. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel no deserto está acontecendo conosco hoje, e a tua mensagem vem a esse encontro, irmão. Então, Que bom, isso aí. muito bom. Obrigado. E você fez um comentário importante, porque nós já lemos lá no capítulo 1 e no 2, e no 3 também, de que tudo se repete. O que quer dizer isso, né? Isso não quer dizer que as pessoas vivem as mesmas coisas. Não, as situações são as mesmas. Mesmo que o povo no deserto não tivesse celular, computador, internet, revista pornográfica, não é? Televisão, novela, né? Bluetooth, mesmo que eles não tivessem isso, mas as situações eram as mesmas, eles tinham as suas distrações, assim como nós temos hoje. Né? Muito bom, Giovanni. Porque sombra não era somente porque aquilo era uma mensagem profética do que aconteceria a partir de Jesus. Mas não era só uma mensagem profética. O cordeiro branco, não quebraram os ossos dele quando iam fazer o sacrifício. Jesus era cordeiro branco porque não tinha pecado, ninguém quebrou os ossos de Jesus na cruz. Não era somente uma mensagem profética, mas era também a experiência de um povo. E nós vivemos as mesmas coisas, irmãos. As mesmas coisas. Tá certo? Bom, vamos lá. O outro ponto, antes da gente entrar na leitura, capítulo 2, versículo 24. Ele também tem uma frase que também é repetida no 3. É porque essas duas coisas podem confundir alguns irmãos, tá bom? Vamos lá. Capítulo 3, capítulo 2, versículo 24. Olha o que ele diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Isso é repetido no capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha que legal. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, né? Com muitas coisas. E também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o fruto do seu trabalho. Olha que interessante, irmãos, que ele traz, né? Apesar do cansaço, mas o homem aproveita do fruto do seu trabalho. Isso é prazeroso, comer, beber. Uma pessoa do mundo, ela nunca se satisfaz porque ela não reconhece que a comida vem de Deus. Não reconhece, nem para comer. Às vezes, a riqueza de uma pessoa não permite nem que ela saboreie a comida. Não permite que ela dê graças, faça uma ação de graças na hora de se alimentar, mas reclama da comida, não quer aquele tipo de comida, enfim, tá certo?
Não é castigo trabalhar, é crescimento. Então, Deus fez com que a gente trabalhasse para comer, para que a gente crescesse. Ele não quis dar nada na boca, não é? Adão e Eva tinham tudo. Praticamente as frutas caíam no seu colo. Mas o homem não aproveitou isso. E hoje, irmãos, nós trabalhamos para resgatar a nossa dignidade. Aquilo que muitos dizem que Deus castigou Adão para que ele trabalhasse e comesse com o fruto do seu rosto e que a mulher tivesse dores do... Isso não é castigo, irmão. Isso é uma forma que Deus colocou para nós crescermos e termos dignidade nesta vida. Porque é digno quando o trabalhador ele é sustentado pelo seu próprio trabalho. Quando Jesus citou isso, é todo esse contexto que ele está trazendo para todos nós. Então, é repetido no capítulo 2 e no capítulo 3 essa questão de que cansamos de trabalhar. Olha a hora que o irmão Severino está no trem, ainda até chegar em casa, ainda comer alguma coisa. É cansativo isso demais. Entende, irmão? Já vivi essa vida de pegar trem, de tudo isso. Mas que delícia, né, irmãos? Nós que somos servos do Senhor, na hora que a gente está com um prato de comida no colo e comemos aquele prato de comida, e que maravilha que é, não é? E o homem não presta atenção O nisso, importante né? é que eu sou feliz assim, irmão. É isso aí, irmãos, é isso daí, eu sei disso, por isso que eu lhe citei, não é? Então, irmãos, é maravilhoso quando ele repete isso no capítulo 3. Mas vamos entrar no texto, então. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8, eu chamo de aproveite o tempo. Deus colocou certas coisas para acontecer, mas você tem que aproveitar o tempo. O texto aqui, do capítulo 3, versículo de 1 a 8, ele não fala só para a gente ficar assistindo, que tudo tem o seu tempo, para a gente ficar assistindo uma coisa nascer e uma coisa morrer. Uma pessoa nascer e uma pessoa morrer. Ele não está querendo aqui que a gente fique como telespectador dos acontecimentos do mundo. Mas a mensagem que ele traz no versículo de 1 a 8 é para que você aproveite este tempo. Aproveite o nascimento. Aproveite a morte. Aproveite a hora de plantar e aproveite a hora de colher. Viva neste meio tempo em que uma coisa nasce e a outra morre. Aproveite este meio tempo. É a jornada da vida que é importante, irmãos. É o dia a dia. Vamos à leitura. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo é de acordo com o plano de Deus, tá certo? Tudo tem o momento certo. É isso que ele quer dizer. Aqui neste mundo, debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E o que você faz no meio desse tempo, né? Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Porque é assim que Deus faz na natureza, não é? Ele tem um tempo de plantar e as coisas continuam acontecendo. A gente não vê a planta brotando, só vê a semente alguns meses lá debaixo da terra. Mas daqui a pouquinho essa semente brota. Olha, neste meio tempo, o que nós estamos fazendo, né? Vou continuar a leitura mais consecutiva agora. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar, de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E aí eu pergunto para os irmãos, enquanto a gente está fazendo essa leitura, o que você faz na vida enquanto essas coisas acontecem? Como que você vê o começo e o fim das coisas? Como está a sua vida neste tempo? O que você faz? O que você trabalha? Né? O que você faz com que aconteça durante esse meio tempo? Fala, Jaqueline. Jaqueline levantou a mão? Quer falar Abre alguma o microfone, irmã, para falar. A primeira vez que eu li Eclesiastes 3, eu ainda não era batizada, e foi num momento bem difícil. Então eu compreendi que realmente tudo tem seu tempo e a gente tem que sim que aproveitar para tirar até mesmo dos momentos que a gente acha que é angustiante, que é triste, para aprender, porque Deus nos dá oportunidade para isso. Verdade. Então, a Bíblia nos ensina diariamente
constantemente de maneiras diferentes. Eu posso ler 10 vezes essa mensagem e ela não vai dizer a mesma coisa. E toda vida, quando eu pego o Eclesiastes, eu lembro, sabe, que foi um remédio para a dor que eu estava sentindo na época, ler. Porque eu sei, eu agora compreendo. Na época eu não compreendia. Que realmente tudo tem um tempo. E Verdade. esse tempo não é determinado por mim nem por ninguém. É Perfeito. pelo nosso Senhor e Ele sempre está querendo o melhor. Né? Perfeito, Então, irmão. Eclesiastes é demais, viu? Muito bom. Olha, você resumiu aí esse versículo de 1 a 8. É exatamente isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário. E olha, irmãos, que interessante, né? Se tem uma coisa que o ser humano luta para ter é o tempo. As pessoas brigam pelo tempo. As pessoas se incomodam porque o tempo as envelhece. Porque as coisas se passam e não voltam mais. Olha como o ser humano tem problemas com o tempo. E o que a irmã disse agora é muito importante. Se está na mão de Deus, eu não posso fazer nada a não ser aproveitar este tempo. Né? E é isso que ele diz. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Porque a gente só quer saber, sabe o que, irmãos? A gente só quer saber a parte boa. Não é? Aqui, ó. A gente só quer saber de nascer, a gente só quer saber de matar quando a gente tem vontade, a gente se preocupa quando a gente chora, a gente se preocupa para espalhar, a gente quer buscar, mas e a outra parte? Ninguém quer ficar agradecendo a Deus para a morte, são as segundas palavras. Ninguém quer ficar agradecendo a Deus porque já colheu e acha que colheu pouco. Não é? A gente tem que se alegrar com o começo e com o fim de todas as coisas, porque no meio disso tudo é que Deus vem trabalhando com a gente. Tá certo? Versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer e de aborrecer-se. Tá certo? E tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e também tempo de paz. Tudo de acordo com o plano de Deus e no momento certo. O tempo não é dos homens. O tempo não é dos homens, o tempo é de Deus. E nós precisamos colocar isso bem firme no nosso coração. E por que Deus tem o tempo nas mãos dele? Porque ele tem um plano. Se nós nascemos, Sérgio nasceu dia 26 de março de 1967, no domingo, às 6 horas da tarde. Plano de Deus. Plano de Deus. Não quer dizer que as minhas decisões são obrigatórias e que Deus toma decisão no meu lugar. Não, mas Deus, ele quer nos usar. Ele tem um plano e ele quer colocar na nossa frente para quê? Para que a gente aproveite as oportunidades. Se você não aproveita as oportunidades que Deus lhe dá, se você não abre os ouvidos para ouvir, olha que trabalheiro que você está dando. Muitas vezes você está fazendo com que o tempo fique muito mais largo. Coisas que eram para ter acontecido antes não aconteceram. Porque você não entrou dentro do plano de Deus. Mas é Deus quem trabalha com o tempo. Tá certo? Dizer que tudo é plano de Deus, a gente está falando de acontecimentos, a gente está falando da história do planeta Terra. É isso que ele está dizendo aqui. Na história do planeta Terra, tudo tem um propósito. Quem vai se encontrar nesse propósito? O evangelho foi pregado para toda criatura. Mas quem foi que aceitou esta pregação? Na Terra, Deus tem um propósito. Desde Adão até a volta de Jesus Cristo. Tem um plano acontecendo. Nós precisamos nos encaixar no plano de Deus. Porque quem não se encaixa no plano de Deus, ele está fora, é inimigo de Deus. A sua vida é vã, tudo vai dar de correr atrás do vento. Então, quando diz que é plano de Deus, é um plano para salvar a humanidade. Ele permitiu que eu nascesse, é plano de Deus que eu nascesse, agora, ele me deu a vida e o que vou eu fazer? Deus sabia do nascimento de Giovanni, do Severino, do nosso irmão Valdevino, do Joel, da Jaqueline, de todos nós. Mas ele tem um plano e ele quer que a gente se envolva neste plano. Mas a decisão é nossa. Mas a terra está assim. Aconteceu a lei de Moisés. Antes da lei de Moisés teve a lei patriarcal. Depois Jesus Cristo veio cumprir toda a lei. Jesus morreu, colocou seus apóstolos. Eles fortaleceram a igreja. No primeiro século, os escritores
foram lembrados pelo Espírito Santo para lembrar tudo o que eles deveriam escrever, foram ensinados por coisas que provavelmente Jesus não teve o tempo necessário aqui para que toda a palavra estabelecesse, aí o Espírito Santo foi trabalhando na cabeça dos escritores do Novo Testamento. A Bíblia se fechou depois de alguns séculos para a gente ter 66 livros nas nossas mãos. Tudo dentro do plano de Deus. Mas a grande parte dos seres humanos não olham o plano de Deus, não percebem o plano de Deus e por isso não estão dentro deste plano de Deus. O diabo tem seu plano e está seguindo o curso do seu plano nesse mundo. E muitos estão seguindo por ele, andando pela porta larga. Mas aqueles que observam, que prestam atenção, entende? Vão entender que tudo tem um tempo. E Deus tem um tempo dele dentro do seu plano. E nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, nós estamos vivendo os últimos dias. Versículo de 9 a 15, irmãos, neste meio tempo, dentro do plano de Deus, aproveite o fruto do seu trabalho. Aproveite, irmãos, tudo que tem a vida para glorificar a Deus. Versículo 9 em diante. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que ele se cansa? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir, né? Para lhe manter ocupado, para prová-lo, para que eles cresçam. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele está falando de situações, tá certo? Também colocou no ser humano a eternidade. O ser humano tem uma mente que é eterna, irmãos. Nós não fomos criados para viver 30, 60 anos, 70, 80 anos e acabar. A nossa mente, ela foi criada para a eternidade. Nós temos uma mente aberta. Tudo que nós podemos aprender e pensar é eterno, é infinito. É por isso que muitas vezes Eclesiastes vai dizer que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Somos nós mesmos, e ele diz isso. Também Deus pôs a eternidade no coração do homem, porém, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Olha o que diz aqui numa outra linguagem. Versículo 10. Olha que legal que diz aqui, bem explicada e bem fiel, tá certo? Aqui. Versículo 9, versículo 11. De 9 a 11. 3, 9... 3:11. Olha só o que diz aqui. Tudo acontece no seu devido tempo. Mesmo assim, Deus pôs na mente humana a habilidade de entender o passo do tempo, né? Em outras palavras, a eternidade. Embora ninguém consiga entender a obra que Deus fez do começo até o fim. A gente não acompanha começo e fim. Isso é limitado para a gente. A gente não consegue pensar quem fez Deus. Deus é eterno. Né? Como é que tem? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então a gente não consegue acompanhar isso. Mas não quer dizer que nós não tenhamos a eternidade dentro de nós, porque temos sim. Versículo 12. Sei que nada existe melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Esse que Deus faz durará eternamente não está falando de coisas materiais. Ele está falando da obra de Deus, do plano eterno de Deus. Tá certo? Porque se a gente sabe que esse mundo está sendo entesourado para fogo, né? Que esse mundo será queimado, destruído, né? Esses céus que a gente vê, eles serão desfeitos, né? As coisas materiais visíveis, Deus fez para o seu propósito, para durar um determinado tempo. Mas o que ele está dizendo aqui é que toda a obra de Deus, ela é eterna. Tá certo? O relacionamento que Deus tem com você é para sempre. O amor que ele tem por você e as ações de Deus que ele fez por mim e por você são eternas. De novo, 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele, né? Para que os homens lhe obedeçam, para que os homens sirvam a Deus. Por isso que o propósito dele é eterno.
15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É o que o irmão Giovanni disse agora há pouco. Sombra, coisas que aconteceram, acontecem hoje. A palavra de Deus foi recusada no Velho Testamento, também é recusada hoje. As pessoas eram idólatras, são idólatras hoje. As pessoas murmuraram no deserto, as pessoas murmuram hoje. Mas o plano de Deus permanece. Deus não vai mudar porque os seres humanos mudam, desistem e deixam de seguir. Do versículo 16 até o final, né, do versículo 16 até o final, eu chamo de aquele que quer se aproveitar do outro. Lembra que eu falei? O tempo, tudo há o tempo certo. E Deus quer que a gente aproveite o tempo bem. No versículo 9 a 15, a gente viu que a gente tem que aproveitar o fruto do nosso trabalho. Mas ele traz, a partir do versículo 16, um alerta para aquelas pessoas que não são gratas a Deus, que o seu trabalho, que não tem fruto o seu trabalho. Então ele quer ganhar em cima do trabalho do outro. Ele quer levar vantagem sobre o outro. Então a gente vê dois tipos de pessoas aqui. A gente vê as pessoas que agradecem a Deus e reconhecem como dom de Deus o fruto do seu trabalho. Mas nós vimos algumas pessoas aqui que o fruto do trabalho deles é injustiça, mágoa, tristeza, maldade. Quantas pessoas não ganham dinheiro pela tristeza e a infelicidade dos outros? Quantas pessoas não enriquecem pisando nos outros? Quantas pessoas não enriquecem roubando o que é dos outros? Lembra de Zaqueu? Pois é isso que ele vai dizer agora do versículo 16 até o 22. Diz assim: vi ainda aqui neste mundo, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, mais maldade ainda. Ele usa duas palavras aqui, justiça e juízo. Juízo é o que o homem pensa. Então ele viu que tem pessoas que pensam, o que as pessoas pensam é só maldade. Reina maldade no pensamento destas pessoas. E justiça, que significa ações, decisões. Então eu vou ler nessa forma. Vi ainda aqui neste mundo que no lugar de pensar corretamente, reina nas pessoas más toda maldade. E o que elas fazem são maldade ainda. São pessoas que têm maldade no pensamento e nas ações. E o que elas decidem. Então disse comigo, versículo 17, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito debaixo da terra. Isso aqui é para a gente não achar que a gente está sofrendo tanto porque alguém é injusto com a gente, porque a gente tem pessoas que nos enganam, nos fazem trapaças, nos roubam. Deixa que Deus tenha o tempo para julgar eles e a nós. Versículo 18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. Olha que interessante. E eles vejam que são em si mesmos como os animais. Olha o que ele diz no versículo 18. É por causa dos bons, dos justos, que Deus prova os maus. Para que essas pessoas más, elas vejam que elas estão agindo exatamente como os animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens, todos, também sucedem aos animais. E mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo isso é em vão. Ele está dizendo que o ser humano não pode agir da mesma maneira como os animais. Porque eles se igualam aos animais quando deixam de ser justos uns com os outros. Não é? E aí olha o que ele diz agora. Todos vão para o mesmo lugar, na carne, né? Quem está se preocupando, enganando o outro por causa de bens materiais, né? Ele diz, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, homens e animais, e do pó voltarão. Então, o corpo, o que as pessoas aproveitam nesse mundo, além do seu próprio corpo, tudo é pó, do mesmo jeito dos animais. Mas olha o que ele diz aqui. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Ele está dizendo aqui, quem sabe
se quando o animal morre, o espírito dele fica aqui na terra e o espírito do homem vai para cima a se encontrar-se com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A eternidade que nós somos é além deste corpo. Ele completa o que ele disse agora, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo, que é físico, que é material, com tudo que é material, vai ficar na terra, junto com todos os animais, com tudo aquilo que tem aqui na terra. Versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que foi depois dele? Depois que morrer, o que ele vai aproveitar? Tem que fazer e ser justo, se alegrar e agradecer ao Senhor enquanto está vivo. Ele termina dessa forma. Irmãos, esse capítulo é muito especial. Só para fechar. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um tempo certo, mas não pense só nisso. Pense que tudo tem um propósito de Deus. Ao invés de reclamarmos, irmãos, que possamos dar graças em tudo. Em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. E vamos, irmãos, não querer pisar nos outros, não querer levar vantagem sobre os outros. Vamos nos alegrar com o fruto do nosso trabalho. Entende? E que Deus nos ajude, com esse texto, a ganhar a coisa que é mais importante de todas. Tá certo? Ver que tudo vem da mão de Deus. É mais do que as pessoas entendem, mas tudo está nas mãos de Deus. E haverá o tempo certo. E nós, que o nosso fôlego de vida vai voltar para Deus, que a gente comece hoje a viver considerando isso. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija a nossa vida. Muito obrigado.